tema de hoje é a passagem, tema que está em várias obras espíritas, de vários livros espíritas, mas fundamentalmente no livro O Céu e o Inferno, uma obra-prima da espiritualidade, um livro muito, muito rico em detalhes importantíssimos e singulares dessa etapa da nossa vida muito importante, que é a passagem para outra vida, com relatos às vezes simples, às vezes mais fortes, mais reais. E um dos objetivos da doutrina espírita é justamente desmistificar, quebrar tabus, quebrar paradigmas de doutrinas outras que segregaram por muitos séculos, colocaram um véu de mistério por muitos séculos, mas cremos nós importantes para seguir a evolução intelectual, psicológica da humanidade, mas que na época correta, permitido por nosso Senhor Jesus Cristo, esse véu deveria já ser descortinado, e um dos meios que foi descortinado foi através da doutrina espírita de Allan Kardec. Não de Allan Kardec, mas a pessoa que se colocou com a postura psicológica, moral, intelectual e espiritual e boa vontade para catalisar todos esses conhecimentos, e com a ajuda de membros de sua equipe deixaram para a posteridade os ensinamentos da doutrina espírita. Então, Novel era um rapaz que aos 24 anos desencarnou, e ele tinha um amigo que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, de Allan Kardec e seus amigos. E a sintonia era muito grande por ser um amigo muito querido, e em certa feita, num dos trabalhos mediúnicos específicos para isso, com disciplina, com muito amor, com muito conforto, com muito preparo, nos centros espíritas, Novel foi trazido com a permissão e se manifestou e deu seu depoimento, que vamos só resumir aqui, só um recorte do que está no livro Céu e Inferno, até para não causar nenhuma perturbação na mente de ninguém, nem na minha. Então, trouxemos aqui só os detalhes mais específicos ligados ao tema. Então, Novel diz que teve muita dificuldade de desligar os seus laços, palavras dele, né? Palavras dele. Senti muita dificuldade em desligar meus laços materiais do meu corpo. Sofri muito. Me perdi no tempo e espaço. Não sei quantos anos sofri para entender que havia desencarnado e que já estava no outro plano. Dá a entender que foi por um acidente ou um incidente ou uma fatalidade. Não diz na obra. Mas diz Novel que aos 24 anos a sua vida ainda era muito grande dentro dele. O seu fluido vital, não palavras dele agora, ainda era muito grande. E isso fez com que ele se achasse mais vivo do que nunca, sem entender direito. A perturbação dele foi muito prolongada. E ele dava graças a Deus que o seu amigo havia palavras dele dentro de um conhecimento muito restrito, não errôneo, mas muito pequeno ainda. Dizia ele que graças a Deus você me chamou e finalmente, depois de não sei quantos anos, comecei a sentir um pouco de paz agora, hoje. Daí a importância das reuniões mediúnicas. Um outro assunto para um outro dia, mas um dos objetivos das reuniões mediúnicas. E se sentiu confortado pelas palavras que dizia ele, que algum mentor dirigiu a você, meu amigo médium. Essas palavras de consolo chegaram até mim e eu, graças a Deus, me senti refrigerado. Senti um refrigério na minha alma.
Mas ele dizia, palavras dele, que sofreu muito porque talvez não deu importância que deveria ter dado durante a sua vida às questões espirituais ou ter vivido melhor, porque observem que a característica da passagem não pode não ter ligação com o tipo de vida que nós temos, porque Deus é bom e é justo. Então, a passagem, estudando a doutrina espírita, vamos vendo que ela tem uma forte ligação com a forma que vivemos, senão seria injusto. Porque tem passagens mais tranquilas, mais calmas, mais naturais, que são bênçãos, e por que tem passagens um tanto quanto mais angustiosas, mais angustiadas? Será que Deus é imparcial? Bom, esses 5 aqui, o processo de desencarnação, não estamos falando de morte do corpo. Morte do corpo é uma coisa. Processo desencarnatório específico e caracterizado por obreiros da vida eterna, que são especializados nesse processo desencarnatório, é outra coisa. Então, por que para uns são calmos e tranquilos e para outros não? A justiça nos segue, cada um com a sua obra, antes, durante e depois da vida, porque a vida continua. Então, Novel é catalogado no livro Céu e Inferno como, para efeito de estudos, para efeito de pesquisas, para catalogação, para tão somente os leitores aprenderem e se transformarem durante a vida. A equipe de Kardec, intuída pelos mentores, caracterizaram, por exemplo, o Novel como espírito infeliz, como espírito sofredor. Então, a passagem de Novel foi angustiada, foi sofrida, não porque a passagem em si foi algo separado da vida, porque a vida de Novel, por enquanto, o espírito de Novel ainda não deu importância em talvez tentar ser uma pessoa melhor. Então, ele foi catalogado através de seus relatos. Porque vamos observando que a doutrina espírita não é só ciência, tem muito mais. É o sentido inverso. A ciência, ela teoriza, ela estuda, ela ensaia, e ela pratica, e ela, depois de muito tempo, comprova. A doutrina espírita é o inverso. A comprovação do mundo espiritual, a prática do mundo espiritual, as verdades do mundo espiritual teorizaram a doutrina. A consequência veio primeiro e não a causa científica. O ensaio, o estudo, o talvez, as hipóteses, os objetivos gerais, os objetivos específicos. Não. Já está tudo específico. Nos céus, nos mundos. Consequências, causas, teorizando o estudo doutrinário. É o inverso. As verdades vieram para serem teorizadas. Então esse foi Novel, catalogado como espírito infeliz, devido à sua forma, devido ao modus operandi da sua vida. E por conseguinte, a sua passagem foi também, apesar do amor e da misericórdia de Deus, mas respeitando o livre-arbítrio também nesse momento, não há cortes, não há privilégios. O amor e a misericórdia vai até o ponto que ainda pode contar com livre-arbítrio individual, porque senão não teria livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é respeitado em todos os momentos do ser, inclusive no processo desencarnatório. Apesar de todo o tratamento, de toda a ajuda, mas o espírito, às vezes, não consegue captar esse amor, essa ajuda pelo seu estado de perturbação. Justo.
porque assim o viveu, dentro do seu parecer. Aí vamos vendo o Marquês de São Paulo. Marquês de São Paulo desencarnou em 1861. E tinha uma irmã que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, trabalhadora junto com Kardec. Após um ano de desencarnação de Marquês de São Paulo, num dia de trabalho, sua irmã sentiu a sua presença muito forte e, com a permissão dos mentores, Marquês de São Paulo foi recebido. E relato dele, ele está catalogado no espírito de condição mediana. Então, palavras dele: nem sei quanto tempo estou aqui, sofri um pouco ou sofri mais ou menos, não sei se sofri muito, se sofri pouco. Estou como, de palavras dele, não me sinto nem feliz, mas também não me sinto o pior dos castigados. Palavra dele. Vou levando, mais ou menos assim. Estou indo, entendendo aqui, não entendendo ali, mas estou indo. Só fui sair da minha perturbação em absoluto, da minha perturbação total, quando nossos pais, ele diz a médium que era sua irmã, já desencarnados, talvez uma oração mais sentida, uma oração mais forte, chegou até mim e me retirou de um estado que eu achava que já estava até me acostumando numa mesmice espiritual, estava indo, e ali, e aqui, e a oração sincera e profunda dos nossos pais me trouxe a vida, e aqui hoje estou melhor e agradecido aos trabalhadores de Allan Kardec. Então, o Marquês de São Paulo ficou um ano nesse embaraço, 1860 a 1861. E sofreu, dizendo ele, mais ou menos. Não tinha ideia se sofreu muito, se sofreu pouco, se quanto tempo durou a perturbação. Perturbação, que é uma palavra forte, mas está lá no livro, é um estado normal da desencarnação. Não é que nenhum espírito vai se perturbar, existe uma perturbaçãozinha, uma perturbação zona, mas está lá descrito. É um dos estados normais da desencarnação, porque a perturbação tem um benefício, ela neutraliza as sensações do processo desencarnatório, como se fosse uma anestesia. Então a perturbação, olhando pelo prisma divino, é uma bênção. Não é a nossa perturbação, estou perturbado. Não. Essa é a nossa cabeça. Deus me livre. Não é a perturbação que estamos estudando de Kardec. Essa é a bênção, transformada talvez em palavra de perturbação, para, como nós vivemos perturbar, essa que eu conheço, essa palavra. Isso aí eu passo a vida assim, mais ou menos. Para a gente aprender melhor. Então, por viver deixando a vida me levar, mais ou menos, dá a entender, sem ser coincidência, que teve uma passagem mais ou menos, nem das melhores, nem das piores. Observem a justiça em todas as épocas da nossa vida, em todas as situações da nossa vida, o livre-arbítrio sendo respeitado por Jesus, com as bênçãos de Deus. Então é catalogado como espíritos de condição mediana. Mediana de mais ou menos. Aí vamos observar uma linda passagem e um lindo relato do senhor Sanson, muito famoso nos estudos de caso, nas casas espíritas. Talvez por isso foi colocado como o primeiro relato nas páginas de Espíritos Felizes do Céu e Inferno. Primeiro, senhor Sanson. Foi escolhido aleatoriamente, será, pelos mentores, para ditar aos trabalhadores de Kardec? Cremos que não. Está lá, senhor Sanson
foi um exemplo de ser humano, a melhor moralidade, postura, estudioso, conhecimento, uma pessoa boa, só fazia o bem, fazia caridade, trabalhava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era médium, junto com Kardec, era o exemplo até para Kardec. Tem lá, Kardec eu achava o cara, senhor Sanson. E o senhor Sanson, em 1862, veio a desencarnar. Porém, não cita na obra por uma doença que o deixou um pouco acamado durante mais ou menos 1 ano antes de desencarnar. E ele sofreu muito durante a doença. Mas o bom sofrer, um espírito desse que já atingiu essa moralidade, sabe sofrer. Não é, gente? Dá uma topada aqui, meu Deus, quer quebrar tudo. É o senhor Sanson. Então, ele diz, durante 1 ano acamado, sem trabalhar, ele se correspondia muito com Kardec. Então, ele, em algum dia, ditou uma carta, em vida ainda está encarnado, a Kardec, meu caro amigo Kardec, se porventura, quando eu vier a desencarnar, eu tenho um desejo profundo de minha alma, eu gostaria de continuar contribuindo com essa doutrina que só melhorou a minha vida. Eu posso dar testemunho da minha passagem? Será que Deus permitiria, dependendo como for? Não me importo, dependendo como for, mostrando a sua humildade, do jeito que for, eu queria falar para vocês também catalogarem, escreverem aí na obra como foi a minha passagem. E isso Kardec leu e orou e rezou. Bom, vamos ver o que o Jesus diz, né, sobre isso. Aprova, não aprova. E no dia 21 de abril de 1862, ele vem a desencarnar. Kardec lembra da carta. E em menos de 48 horas, porque havia esse processo, o corpo foi levado para realizar o velório, e Kardec junta os membros e corre para o local do sepultamento, onde iria ser o sepultamento, e durante o velório ele pede autorização para o corpo levado para uma sala separada, e os membros da sociedade vão lá e fazem como que uma reunião mediúnica. Antes de 1 hora que o corpo iria ser liberado para o sepultamento. E Kardec faz a oração e o senhor Sanson se manifesta em menos de 48 horas, dia 23 de abril de 1862. E Kardec, sabendo sempre da brevidade desses momentos, brevíssimos e muito raros, agradecendo a permissão de Jesus, Kardec, oi, tudo bem, Sanson? Como foi a sua experiência de desencarnação? É a primeira pergunta que tem na obra. Rápido, porque ali tudo é rápido. Senhor Sanson, como foi a sua experiência na sua desencarnação? Aí ele agradece a Deus por ter sido atendido no seu pedido e dando graças a Deus por estar ali, contribuindo. Ele diz, meu irmão Kardec, eu testemunhei o meu último suspiro no meu espírito, no meu corpo. Eu consegui visualizar meus olhos carnais se apagando, com essas palavras, está lá na obra, é só ler depois. Observei os meus olhos carnais se apagando, e mais ou menos 8 horas depois, tinha até a noção da hora, mais ou menos 8 horas depois, observei meus olhos do espírito se abrirem. E não sei explicar como eu fui transportado para um mundo que, quando eu me observei, o desconhecido era um mundo cheio de alegrias e de grandezas. Não sentia mais nenhuma dor do meu último ano da minha doença. Era uma felicidade inefável que invadia meu ser. Kardec, como é bom desencarnar. Nesse estágio deve ser, né? Por favor, meus amigos, aqui
Bora deixando, né? Muito tempo ainda. E dar esse testemunho de agradecimento e vamos percebendo que tem ou não tem uma correlação como foi sua vida. E é assim que deve ser. Não pode ser injusto, não pode ter parcialidade nas obras de Deus, não pode ter privilégios. Por ter sido uma pessoa que se esforçou durante a sua inteira encarnação, obteve permissões especialíssimas de até acompanhar a sua desencarnação, que é raríssimo até para os espíritos considerados felizes. Talvez obteve essa autorização por Jesus porque sabia de tudo, por ser Jesus, que iria ser relatado, iria colocar na obra, e em 2024 estamos falando desse acontecimento, passado em 1862. Ficou ou não ficou para a posteridade? É a prova. Então, o senhor Samson, categorizado como espírito feliz na obra O Céu e o Inferno. Então, observe que aqui só trouxemos 3 recortes muito minuciosos e específicos de 3 passagens dentre dezenas e dezenas na obra. Quem tiver curiosidade, é uma obra que tem que ler na sequência, não é abrir ao acaso, não. Estudo, do início ao fim, para entender. Até a metade trata de um assunto, da outra metade só esses relatos das passagens. Um tesouro dos céus, desmistificando céu, inferno, purgatório, detalhado. O que é? Muito bom. Então vamos observando que as sensações da passagem, elas são sensações específicas, ainda que seja alguns assuntos que vamos trazer aqui é um pouco mais profundo, concordo? Um pouco mais pesadinhos, mas estamos amparados. Vamos sair daqui com a cabeça leve, melhor do que aqui chegamos, ainda que com assuntos pesados. Porque são assuntos que estão dentro da doutrina espírita, não por acaso, para estudar, para ser falado, quebra de paradigmas, quebra de tabus, de misticismos, de dogmas, que só nos atrapalharam durante centenas de anos. Agora conseguimos falar disso aqui em público, livres, graças a Deus. Mas quanta luta dos primeiros espíritas, dos primeiros espíritos espíritas, quanta luta, quantos cadeados, quantas correntes já não foram colocadas em centros espíritas, quantas mais foram quebradas para que nós hoje pudéssemos estar aqui conversando sobre todos os assuntos da doutrina espírita. Então, as sensações, ainda que sejam em mortes coletivas, por exemplo, são passagens individuais, confirmando todo o estudo da doutrina espírita. A causa foi a mesma. Exemplo, só exemplos. Não precisem mentalizar. Caiu um avião, desencarnou 100. Ainda que dentro de uma mesma causa da morte, as passagens, o processo desencarnatório de ruptura do fluido perispiritual é único, ainda que seja igual à causa. Para isso, precisamos entender um pouco de perispírito, que é um laço fluido semimaterial dito pelos espíritos. Para a gente não é material, não é nem semimaterial, porque nós não vemos. Mas para a espiritualidade é considerado semimaterial por ser ainda de fluidos, que podem inclusive ser manipulados, podem ser aumentados, diminuídos, opacos, claros, escuros, alto, baixo, gordo, magro, pequeno, minimizados, aumentados, depende para quê, com que objetivo, bom, ruim, é plasticidade. Por ser isso, é considerado pela espiritualidade semimaterial. Então, o perispírito é o que, ligado ao corpo, é onde o ser pensante espírito conduz, dirige o corpo, os movimentos.
Ah, mas eu nem sei que eu estou fazendo esses movimentos, porque o pensamento é a velocidade maior que tem. Ah, eu fiz sem pensar. Eu empurrei meu amigo sem pensar. Não existe. Você pensou antes de empurrar, mas é rápido. Ah, foi um ato impensado. Mentira. A gente vai aprendendo com a doutrina espírita, ainda que seja muito difícil, muito doloroso essa verdade. Você pensou. Só que pensou muito rápido. Está no automatismo. Mas isso não quer dizer que você não pensou. Você é um ser pensante. Estamos no topo da hierarquia dos seres orgânicos. Como é que não pensou? Então, volta lá. Que não pode, mas então, quer continuar no reino vegetal, você planta? A gente pensa. Então, o perispírito é onde a alma transmite e vice-versa as suas sensações físicas. Então, o perispírito ele não nos abandona nem antes, nem depois da vida. E durante é o que o ser pensante faz dirigir o corpo. E após, e durante a passagem, ele vai para onde? Enquanto tiver um átomo perispiritual ligado a uma moléculazinha no corpo, a literatura espírita traz que ainda não houve a ruptura por completo e absoluto. O fluido perispiritual só vai ser desatado porque observem que os espíritos sempre dizem isso. Não é cortado, não é quebrado, porque esses verbos não existem para Deus. Cortado, quebrado, arrancado, isso é a gente. Para Jesus é desatado. Por isso que a doutrina espírita aqui ou lá diz, não corte aonde pode ser desatado. Para que cortar? Desate com entendimento, com amor. Então o perispírito ele é desatado. Uns mais duradouros, outros menos, mas só há a soltura, a ruptura do perispírito para o corpo e vice-versa, quando não houver mais nenhum traço de união. E isso, durante o estado de perturbação, tem uma importância muito grande, que de acordo com as suas ações juntada com o amor divino, essa soltura é mais tranquila, ou é mais duradoura, como vemos nos exemplos, ou é mais materializada, ou é mais suave. E existem equipes especializadas para tal fenômeno, para tal situação. Não é você que retira. Existem equipes para isso, trabalhadores, para que seja da melhor maneira possível. Então vamos vendo que então a intensidade e a duração tem a ver com como foi minha vida, mas também tem a ver com o que eu conheço, com o meu conhecimento sobre o assunto. A espiritualidade diz na obra que a intensidade e a duração dessa perturbação das sensações no processo de desencarnação são fatores com razões diretas. Quanto mais apego, quanto mais material eu tiver sido, mais grossos são esses fios perispirituais e mais materializado, por consequência, mais doloroso e mais difícil um pouco é essa soltura. E do outro lado, quanto mais espiritualizado a pessoa for, quanto mais tranquila, quanto mais esforço a pessoa obteve durante a sua vida, essa soltura é mais suave. O fluido perispiritual ao longo da vida vai sendo mais tênue, mais suave. Por isso que quando estudamos desencarnações de pessoas boas, quase todos eles ou testemunharam a sua própria desencarnação, é tão simultâneo que é um processo como abrir os olhos de manhã. Mas Kardec lá diz, a alma, nesse momento da perturbação, está como cataleptizada, que também é uma bênção, porque aí ela
serena e nós não sentimos muitas coisas que poderíamos estar sentindo se não tivéssemos nesse estado de catalepsia. E a importância da doutrina espírita? Porque até esse momento, antes da doutrina, ou era materialidade da ciência, ou eram os dogmas segregados da religião. A importância da doutrina espírita é por ser o laço, por ser o traço, por ser a união, para juntar a ciência, a religião ainda dentro dos seus dogmas, com o espiritismo, para trazer todos juntos, nunca separou nada, ao contrário, sabemos, trouxe a ciência, trouxe a filosofia, trouxe a religião, a sociologia, a antropologia, biologia, psicologia, ciências. Quando falamos ciência, não é a ciência, são as ciências. Obrigado, Tom. Mas por quê? Porque os princípios basilares da doutrina espírita, quando dizemos basilares, não são básicos, os princípios básicos, de básico é básico, já está ultrapassado, já tem coisas mais adiantadas, mais importantes, não. É básico de basilar, sem os fundamentos, é básico de fundamental. Por isso que muita gente não diz obras básicas de Allan Kardec, porque nós desvirtuamos um pouco também ao longo dos anos da doutrina espírita. Muitos adeptos da doutrina espírita não falam mais obras básicas por medo, falam obras fundamentais. Trocaram a palavra. Porque muita gente começava a ler meia dúzia de páginas do livro dos espíritos, já sei. O livro dos médios, para morrer, para comunicar, assim, já sei. Céu e inferno, não tem céu, não tem inferno, tá tudo mentira, beleza, já sei, graças a Deus. A Gênesis, planeta, Terra, Marte, mas é superior, Terra, prova, expiação, já sei. É muito básico. E só queria ficar recebendo passe, acabou o estudo. Percebe? Então, alguns adeptos são obras básicas de basilar. Então, são obras fundamentais, que nunca serão ultrapassadas, são obras atemporais. Por quê? Porque veio de espíritos atemporais, veio de espíritos superiores, e vindo de espíritos superiores, eles estão à nossa frente. Nós ainda não chegamos lá, então como é que pode ser ultrapassado? Entendem? Faz sentido. Ainda não chegamos, então nunca um assunto doutrinário vai ser ultrapassado. Eu posso falar desse assunto hoje, o outro irmão pode vir na quarta, outro na quinta, outro no sábado, domingo, com o mesmo assunto durante a nossa encarnação inteira, e temos a certeza que cada um aqui na frente vai falar um ponto que vocês nunca ouviram em nenhuma obra. Por quê? Porque não é para ser ultrapassado. Nós não conseguimos esgotar nenhum assunto doutrinário. É impossível esgotar um assunto doutrinário, porque vem de Deus, anos-luz de nós, seres. Faz sentido, mas devemos, além de fazer sentido, pensar nisso, porque senão não é falado. Então, Kardec, na questão 68 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Seres orgânicos possuem órgãos. Qual é a causa da morte? Aí é uma resposta simples e direta: o esgotamento dos órgãos. Então, peraí, calma aí. A gente fala tanto do perispírito, do espírito, do fluido vital. Vamos repetir. Kardec pergunta: qual é a causa da morte, nossa morte? Pronto, vamos tirar esses órgãos. Qual é a causa da nossa morte? O esgotamento dos órgãos. Acabou a resposta, ponto. Quer dizer, então, aí vamos estudando, vamos abrindo a mente, lendo as passagens aí. Então, a espiritualidade diz, é lógico, um órgão importante qual a causa da morte? No corpo. Estamos aqui falando do corpo. Se um órgão que dá a vida, que é importante para a pulsação, o batimento, a circulação sanguínea parar, se rompeu, quebrou, esgotou, se deteriorou ao longo da vida, se gastou e ele parou, não há mais vida, ainda que exista fluido vital. Não é o perispírito, fluido vital. O fluido vital não dá vida ao corpo.
O que dá a vida são os órgãos funcionando. O fluido vital está em estado latente, mas precisa dos órgãos enquanto encarnados. Gente, estamos falando de encarnados. Se o órgão não funciona, o fluido vital pode estar em toda a sua potência, mas ele por si só não dá a vida. Ele está em estado latente no corpo. Como a eletricidade está em estado latente, mas para que esse computador funcione, temos que ligá-lo. E se o computador estiver quebrado, ainda que a eletricidade em estado latente esteja funcionando, o computador vai ligar? O órgão do computador está quebrado. Ah, mas tem eletricidade. Tem abundância, porque vem de Deus. Ah, então quando nós morremos, o fluido vital retorna para o fluido cósmico universal. Por isso que há religiões, crenças, frentes religiosas, por exemplo, como o panteísmo, que diz que nós voltamos para o todo universal, porque se confundiram. O que retorna para o todo universal, que é o fluido cósmico universal, é o fluido vital. Uma gota do oceano está lá no céu e inferno, quando uma gota de água, quando cai no oceano, perdeu a sua individualidade. Então, pensando assim, voltando para o todo, cadê a individualidade da alma? O Espiritismo vem e fala, não, panteísmo. Quer dizer, não falou para o panteísmo. Colocou as suas objeções, confirmando, comprovando que o panteísmo estava no caminho, mas se perdeu. Nós não podemos voltar para o todo universal que é Deus, porque senão perderíamos a nossa individualidade. A alma nunca perde a sua individualidade. Volta para o todo fluido vital, para o fluido cósmico universal. A alma, se quiser pensar, está na obra. Se essas outras doutrinas quiserem pensar que nós, enquanto espíritos individuais, voltamos para o todo grupo de espíritos que vivem no universo, voltamos para o todo, está certo esse pensamento, mas para um todo, contanto que esse todo, eu sou eu, nosso irmão piloto é o piloto, eu não sei pilotar, ele sabe, vai desencarnar daqui a 115 anos sabendo pilotar, e eu não, porque eu sou eu e ele é ele. Então a doutrina espírita é maravilhosa, ela vem aparar essas arestas. Então, o esgotamento, então essa ruptura, o órgão não funciona mais, então o fluido vital retorna, isso é um assunto. E a ruptura, a soltura do fluido perispiritual é outro assunto. O órgão não funciona mais, o fluido vital já pode ter retornado, mas a soltura de forma carinhosa e desatando o perispírito é um outro assunto. Que precisamos... então o que eu tenho que fazer para, se Deus quiser, ter uma passagem legal? Ser uma pessoa legal a partir de hoje. Claro que a misericórdia e o amor divino está acima do nosso conhecimento, está acima do nosso modus operandi. Talvez contem com várias encarnações e não só a última, mas se está na doutrina espírita e isso é escrito, vamos estudar e isso é escrito, porque com certeza está já nos ajudando e irá nos ajudar. Talvez por isso, Allan Kardec, na questão 165 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo tem influência na duração mais ou menos longa do estado da perturbação? Kardec era fenomenal. Tá bom, entendemos. Agora eu vou matar a pau com essa pergunta. O conhecimento do Espiritismo influencia a duração mais ou menos longa durante o estado da perturbação? Muitas pessoas podem estar se respondendo não, o conhecimento não influencia. A resposta é sim e muito. O conhecimento do Espiritismo influencia muito, porque uma vez que o espírito antecipadamente já compreende a sua situação. É a resposta. Mas é um ponto seguido. Poxa, se parasse aí... A doutrina espírita não põe um ponto final em nada. Já observaram? Quando acaba um livro, ponto final daquele livro.
Mas tu vai buscar uma outra obra ali, tem a sequência com mais milhões de informações do mesmo assunto. Perispírito, tá, tem 100 livros falando sobre o perispírito. E não se esgotou ainda, né? Então a doutrina espírita não põe ponto final. Tem um ponto seguido ali, talvez seja até uma vírgula, depois eu vou ver. Mas o que realmente influencia no estado da perturbação é ser bom, Kardec. É ser bom. Além do conhecimento da doutrina espírita, o que influencia no estado de perturbação, de duração, de intensidade, de longevidade desse estado, nesse estágio, é o esforço de ser uma pessoa boa. Então quer dizer que além de estudar, a gente tem que praticar, vivenciar o espiritismo. Aí já estão pedindo demais, né? Mas é porque nós lemos nas obras específicas de mediunidade que o conhecimento por si só está alinhado com a resposta dos benfeitores, ajuda, porque o espírito já entende que está desencarnado, entende que teve a ruptura dos laços perispirituais, entende que não faz mais parte do mundo carnal, mas sofre. Sofre como sofre, dependendo de como viveu e era espírita. Então, percebem que a conexão com o que está escrito nas obras, Kardec chega a dizer no Céu e Inferno, entre uma página e outra, o Espiritismo seguramente não é indispensável. Como assim, Kardec? Depois de tudo esse teu trabalho? Está lá. O Espiritismo seguramente não é indispensável. Mas, sempre tem o mas, e, antes do mais, e nem quer ser ou se auto-intitula a doutrina que vai salvar as almas. Mas facilita. Kardec era sensacional. Facilita. Facilita o conhecimento. Só que ele abrange mais. Facilita porque os conhecimentos que ela proporciona, os sentimentos que a doutrina inspira, as disposições que coloca no espírito de compreender a necessidade de se melhorar durante a vida. Só por esses 3 itens Kardec diz, o conhecimento, o sentimento e as novas disposições já nos facilita muito a nossa vida. O atual presidente da FEB, o senhor Jorge Godinho Barreto Neri, ele é uma pessoa fantástica. Uma vez, em alusão ao aniversário da FEA, da Federação Espírita Amazonense, há uns anos atrás, ele foi convidado, à época ele era vice-presidente da FEB, e ele foi convidado para proferir uma palestra em Manaus, e lá pelas tantas, intuído e falando, ele, o espírita inverteu o processo natural da vida, nós não nascemos novos e vamos morrer velhos. Aí eu, nossa senhora, a doutrina é muito boa, muita coisa verdade, deixa eu pensar aqui o que ele está falando, meu Deus, dá um copo d'água para o senhor Godinho. Aí ele foi destrinchando o seu pensamento e fomos entendendo, porque à medida que vamos estudando a doutrina espírita, realmente nós não nascemos novos e vamos morrer velhos. Nós nascemos velhos, com as nossas tendências velhacas, com o homem velho dentro de nós. E ao desencarnar, desencarnamos uma pessoa nova. Uma nova pessoa, sem suas tendências, os seus instintos animalizados diminuídos, não transformados já, mas diminuídos. Então essa é um dos benefícios da doutrina espírita, essa inversão de alguns valores, inclusive na cronologia humana. Nós nascemos
velhos e morremos novos, o ser espírito. E aí todos ficaram maravilhados com a sua fala. É muito importante. Vamos vendo que o conhecimento unificado com a tentativa de viver, com a tentativa, será que nós vamos conseguir vivenciar tudo aquilo que nós lemos, que nós estudamos nas aulas? Acreditamos firmemente que não, mas o esforço de tentar se melhorar, esse é o pulo do gato. Essa é a chave. Como Emmanuel sempre diz, só de já entendermos que estamos necessitados dessa transformação, já é quase que 50% do problema sendo resolvido. O simples fato de querermos nos melhorar. Então, semanalmente, quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para formarmos novas amizades, novos conhecimentos, como Kardec dizia lá em 1865, quando foi compilado o céu e o inferno, os sentimentos novos. Não é que ninguém traz nenhum bom sentimento, mas nós vamos transmutando esses sentimentos para sentimentos mais nobres, que talvez nós vamos aprendendo através da doutrina espírita. Nós vamos fazendo novas amizades juntos, uníssonos, com novos valores. Claro que ao sair para aquela porta parece que a gente murcha aí, mas não, de murchação e murchação, não sei nem se existe, nós vamos se inchando de valores, de novos pensamentos, e vamos de semana em semana, como um exercício de aprendizagem, nos tornarmos amigos e, sem os conhecerem, tornarmos amigos de benfeitores espirituais que estão muito acima de nós outros, que vêm nos ensinar, e essas amizades sempre importantíssimas, anônimas, que nos ajudam durante a nossa trajetória e muito provavelmente na hora da nossa passagem. Por isso que os benfeitores espirituais não cansam em dizer que devemos fazer o máximo de amizades possíveis durante nossa vida, porque nós não sabemos o nosso amanhã, e quanto mais amigos verdadeiros se preocupam conosco, essa preocupação, essas orações, esses pensamentos serão advogadas juntamente com as nossas ações, com um peso maior, nos advogarão em qualquer momento da nossa vida, serão atenuantes em qualquer processo decisório na nossa vida, tanto carnal quanto na hora da passagem, no processo desencarnatório, nunca serão agravantes. Esses pensamentos, essas orações, é o que vemos, as orações ao atingirem espíritos perturbados por várias razões, por meio dessas orações que trazem-nos para a vida de equilíbrio, de carinho, voltam a ser cidadão. Espíritos voltam a ter o senso de cidadão, de pertencer a uma comunidade novamente. E isso é o poder das amizades, das boas amizades que também fazemos aqui com eles, sem os conhecerem, anonimamente. Então, como o tempo urge e já acabou o tempo da nossa fala, vamos lembrando aqui que no livro que estamos estudando às quintas-feiras, Obreiros da Vida Eterna, só pelo nome já dá seminários e seminários, né? Obreiros da Vida Eterna. Então o trabalho nunca para? Não. Emmanuel, no dia 25 de março de 1946, Chico Xavier, então, com 36 anos, Emmanuel permite que André Luiz dite, com a sua supervisão de Dr. Bezerra de Menezes e outros benfeitores, ditem essa obra, Obreiros da Vida Eterna.
E algumas informações, algumas orientações de Emmanuel foram colocadas na introdução desta obra. E ele diz assim: homens modernos, pesquisadores da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos em épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzia aos abismos espíritos menos felizes que apenas obtiveram contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Como promover aos céus espíritos felizes em caráter definitivo, se apenas iniciar o trabalho das virtudes? Negar-se-iam o trabalho e o processo evolutivo aos que transpassaram as portas do sepulcro em plena vida maior? O trabalho seria desconhecido, a palavra trabalho seria desconhecida nos céus? Perguntas oportunas para todos os teólogos, sociólogos, antropólogos, religiosos, cientistas e filósofos em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo iniciou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. A morte não extingue a colaboração amiga, o trabalho mútuo, a intercessão confortadora, a evolução num processo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em todas as partes, conduzindo-nos à união suprema com a divindade. Obrigado.